Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar a olhar os comandos básicos do nosso FreeBSD. Então a gente vai começar a ver aqui uma primeira aula com alguns comandos básicos para uso, do console, para administração do nosso FreeBSD aí. Então vamos lá para o console. Estamos aqui no FreeBSD, então a gente já começa fazendo o login, só lembrando aí, aqui eu não vou dar capturar não, root, tá? E nossa senha colocamos FATEC. Então nós já caímos aqui no console principal, do FreeBSD, do FreeBSD. Então aqui essa tela de inicialização, um welcome, dá para você personalizar, depois a gente dá uma olhada nisso, tá? Está mostrando a nossa versão, que é a 12.1, que nós instalamos na aula anterior, aqui no Alt F, perdão, não, pode deixar. Então a gente começa com alguns comandos. Já vou dar um primeiro aqui, eu vou dar um clear na nossa tela, tá? De poder limpar. Então o comando clear, ele limpa a nossa tela. E nosso primeiro comando básico é o comandinho ls, tá? ls, ele faz a listagem do diretório, tá? Ele mostra o diretório corrente, já vou falar sobre o diretório, de onde nós estamos localizados, tá? Então .cshrc, k5 login, login profile são arquivos de controle do meu diretório, tá? Já vou mostrar onde eu estou. Existem alguns parâmetros do comando ls, ls-a. Atentem pessoal, no Unix, eu já havia comentado anteriormente, ele é case sensitive, tá? Então maiúscula é diferente de minúscula, tá? E a maioria dos comandos, ou quase que a totalidade deles, são dados em letra minúscula, tá? Se eu tentar dar ls em letra maiúscula, ele vai dar command not found, ok? ls, e sempre quando a gente tem parâmetros, eu tenho um espaço, não é assim, ó, ls-a, ls espaço -a. -a mostra para nós também os arquivos ocultos, tá? Então ponto e ponto, tá? Nesse caso aqui desse diretório onde eu estou. O ponto e o ponto é uma estrutura quase que universal, Qualquer SO vai ter isso, Ele diz respeito à estrutura de diretórios. O ponto é o próprio diretório onde eu estou, é a referência do próprio diretório. E o ponto é o nível hierárquico acima. Já vou adiantar um comando aqui, ó, pwd, tá? Pwd mostra aonde eu estou. Eu estou em /root, tá? Root é o diretório particular do administrador. Nós estamos logados como ele, tá? Então ele tem uma pasta, um diretório somente com as informações dele, É similar no Windows lá no users, usuário, E o seu usuário que é criado, tá? Na verdade do Windows é similar aqui ao do Unix, Esse daqui surgiu primeiro. Então ponto é o meu próprio diretório, /root. E o ponto, seria o barra, é o nível hierárquico acima, tá? Que a gente pode usar isso para navegar também. E eu tenho também o formato ls-l, tá? O formato ls-l mostra o formato longo. O que diz, que esse formato? É o formato detalhado, O formato detalhado. Então esse monte de tracinhos aqui no início, o que seria isso? A gente tem um tracinho que diz, esse primeiro tracinho fala qual tipo de arquivo ele é. Um tracinho aqui é um arquivo binário. Ele pode ser um L para ser um link, ele pode ser um D para ser um diretório, tá? Então isso daqui, tá? Diz respeito ao tipo de arquivo, esse primeiro traço. Essa outra sequência de 9 caracteres aqui, de 9 dígitos, está relacionado com a segurança, tá? RW traço, R traço traço, R traço traço, está relacionado à segurança do nosso arquivo. Logo mais a gente vai falar sobre isso daqui, tá? Nessa aula, talvez na próxima aula. A gente vai falar já sobre isso daqui. Essa próxima coluna é o número de ligações que esse arquivo possui com outro, tá? Então o número de ligações. Aqui, essa coluna aqui no meu caso aqui está aparecendo tudo como root, tá? É o proprietário do arquivo. Nós já falamos isso no curso anterior, na disciplina anterior, tá? Isso daqui está diretamente relacionado com a segurança também do arquivo,
tá? Com a segurança do arquivo. O proprietário, tá? O proprietário é o usuário master, é o cara que tem total controle sobre esse recurso. Pode ser um arquivo, pode ser um diretório, é a mesma ideia. Então ele tem o total recurso, ele é o cara master, né? Ele que administra. Normalmente o proprietário é o cara que criou esse recurso, tá? Mas eu posso modificar isso, tá? Eu, como root, eu consigo modificar quem é o dono de um arquivo, quem é o dono de um diretório, eu consigo modificar e controlar isso daí. Isso está relacionado, como eu disse, à segurança, porque é um nível de segurança diferenciado. A outra coluna, will, tá? É o grupo do dono. Eu também expliquei isso anteriormente nos sistemas de rede, né? O que acontece? É muito comum nós trabalharmos com o conceito de grupo. Por quê? Eu aplico segurança num grupo, tá? É muito mais fácil eu aplicar segurança num grupo e inserir usuários dentro desse grupo. Quando um usuário pertence a um grupo, ele automaticamente tem os direitos daquele grupo. Então a manutenção se torna muito mais fácil, né? Imagina lá, eu tenho 30, 40 usuários. Eu tenho que dar permissões de acesso para 30, 40 usuários. Então o que eu faço? Eu crio lá um grupo, quarto termo, por exemplo, né? Dou as permissões para o grupo e coloco todos vocês dentro desse grupo. Fica muito mais fácil a manutenção. Se eu precisar modificar alguma coisa, onde eu vou modificar? No grupo. Automaticamente todos os 40 usuários que pertencem a ele já tem essa modificação. Então isso diz respeito ao grupo. E aqui já posso voltar até a comentar, só para não ficar no ar. O que tem esses 9 conjuntos? São 3 permissões que a gente tem: R, W, X, Read, Write e Execute, tá? 3 tipos de permissões e 3 grupos aqui, ó. O primeiro grupo, RW-, são as permissões do dono, do root. Então, RW, leitura, escrita, sem execução para o root. O segundo grupo aqui, ó, RWW, né, são as permissões do grupo do dono. E o terceiro grupo é dos outros usuários, other. Tá? Ou seja, quem não é o dono, quem não pertence ao grupo do dono, são os outros usuários. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa questão de permissões, tá, pessoal? Bom, essa próxima coluna aqui, né, é o tamanho do arquivo, tá? O tamanho do arquivo em bytes, né? Aí vem a data e hora de criação do arquivo. Alexandre, mas eu não criei em 2019, a gente criou na aula anterior, né? Mas não é a data que eu instalei, tá? É a data que esse cara foi compilado no sistema. Né? Então esse cara dentro do sistema foi criado, né, em 2019, em novembro de 2019, tá? E aqui a última coluna efetivamente é o nome, né, o nome do nosso arquivo. A gente pode combinar, tá? Então ls-la, tá? Então eu estou listando todos os arquivos no formato longo, inclusive os arquivos ocultos, né? Ao menos o arquivo oculto, tá? Então aqui a gente já consegue ver, ó, o ponto e o ponto, olha só, são diretórios, né? Um Dzinho aqui aparecendo, ó. O dono consegue ler, ler, escrever e executar, né? O que é executar um diretório? Não é dar um tiro nele, não, né? Executar um diretório é acessá-lo, tá? RWX também aqui, RX aqui, o grupo do dono, tá ok? Então essa é a nossa estrutura. Legal. Bom, aqui então eu dei um pwd. Então olha só, nós vimos que nós estamos dentro do diretório /root, tá? Então a gente consegue navegar entre os diretórios através do comando cd, change director, cd espaço barra. Se eu der um pwd agora, olha só, eu estou na raiz, tá? Se eu der um ls aqui, ó, esse daqui são os arquivos nossos, ls-l, tá? Este aqui são a nossa estrutura de diretórios, tá? Então, já vou aproveitar e vou comentar aqui. CSHRC, Profile, Snap, Subjournal são arquivos de controle, tá? Copyright é um arquivo de versão. E aqui começam os arquivos. Todos esses diretórios são arquivos do nosso sistema, tá? Então o bin, essa primeira pastinha, olha, é um diretório, né? Essa primeira pasta bin, tá? São os nossos programas executáveis, né? São os nossos demos, os nossos servidores que a gente vai estar instalando,
tá? Barra boot é o bootável, é onde está a imagem do nosso sistema, tá? São os arquivos de inicialização do nosso kernel. No barra dev, barra device, tá? É o device, é onde ls barra dev, tá? O que são esses caras aqui? São os arquivos dos nossos controladores. Por exemplo, olha lá o ADA, ó. Quem é o ADA que a gente viu na aula passada? É o nosso disco, é o nosso HD, tá? Então aqui a gente tem o nosso controlador, por exemplo, controlador de CD, tá? No meu caso eu tenho na minha máquina, né? E aí vai embora. TTY, V1, V2, V3 e tal, são os terminais, depois eu vou falar sobre terminais também, tá? E aí vai, tá? Vários outros, todos aqui então são controladores, né, do nosso hardware, tá? Que a gente tem do nosso hardware, ok? Então dentro da pasta device, o que a gente tem mais? Entropy, tá? É uma pasta relacionada, é um diretório, perdão, é um arquivo de controle, tá? Dentro de etc, tá? São os arquivos de configuração do nosso sistema. Então a maioria dos arquivos de parametrização, de config, estão dentro do diretório etc. Dentro do lib, tá algumas bibliotecas dos nossos programas e do nosso sistema operacional, tá? O libexec é uma biblioteca de uma pasta de biblioteca complementar. Média e MNT são dois diretórios usados para montagem de outros. Lembra que eu falei para vocês? O Unix a gente não tem letra, né, igual no Windows. Eu não tenho drive C, D, E, né? Então a gente faz um comandinho que é a montagem. A gente vai montar um diretório. A gente espelha, tá, uma unidade, por exemplo, se a gente plugar um pendrive, tá, eu vou espelhar esse pendrive num diretório. Então por default ele tem esses dois pontos aqui. Se a gente olhar, ó, ls barra média, opa, ele está vazio, ó, e também o MNT, tá, também, opa, KS não, né, ls, MNT também está vazio, tá, ambos estão vazios. São dois diretórios que já são previamente criados para a gente poder montar. Então, por exemplo, eu poderia plugar um pendrive, tá, depois a gente vai fazer isso nas próximas aulas. A gente pluga um pendrive, monto ele dentro do diretório média e aí ele espelha o conteúdo do meu pendrive dentro desse diretório. Aí eu posso ler, acessar normalmente, tá? NET tem alguns arquivos de configuração de rede. O proc, tá? Ele tem arquivos de configuração do kernel em tempo real, tá? Ele é criado aí em memória, né, para verificar e setar algumas configurações de hardware, tá? O RESC tem alguns arquivos de recuperação. O root é a minha pasta de usuário, né? A pasta aonde o meu user cai, tá? Depois a gente vai poder criar a nossa. O SBIN, tá? São programas executáveis aí para administração do sistema. Esse cara aqui é um link, ó, olha só, ele aparece com L aqui na esquerda, ó. Então ele é um link de ligação. O TMP é os arquivos temporários, né, que a gente criou, tá? Então tudo que for temporário ele vai estar criando aqui. Nós criamos até numa partição separada, né, na nossa instalação. O barra USR, né, é o nosso arquivo de user, efetivamente é onde tudo que vai ser instalado, que a gente vai fazer durante esse curso aqui vai em USR. E o barra var são as variáveis de log, diretórios de e-mail, tá? E também os logs do nosso sistema. Então essa aqui é a nossa pasta, né? A nossa pasta principal. Então olha só, a gente usou o comandinho, a nossa pasta não, a nossa raiz, né? Nós usamos o comandinho cd, né? O comandinho cd, change directory, ele tem alguns parâmetros, por exemplo. Se eu der só um cd menos, olha só, se eu der um cd menos, parece que não fez nada. Olha lá se eu dou um pwd barra root. Vou para um outro cara aqui qualquer, cd barra etc, pwd. Ó, eu estou em barra etc. Se eu der um cd menos de novamente, pwd, olha lá, eu voltei para root. E se eu responder, fazer cd menos de novamente? Cd menos, pwd, voltei para etc. Então, o cd menos, o que ele faz? Ele volta para o diretório anterior. Ele volta para o diretório anterior, tá? Então ele vai estar de um diretório, ele volta sempre para, ele dá um back, né, no diretório onde eu estava anteriormente, não importa qual seja, tá? Se eu der um cd ponto,
Ponto, ponto diz respeito ao nível hierárquico. Então, ponto é meu próprio diretório, né? E ponto, ponto, tá? ls-a. Ficou muito grande ali. Depois eu falo o que é isso aqui, pipeline more. Olha lá, eu tenho lá. Opa, pipeline more. Tá, eu tenho ponto, ponto aqui também, tá? Então, o que que acontece aqui? Se eu der um cd espaço ponto, ponto, tá? Olha só, para onde que eu fui agora? PWD. Ora, eu estava em barra etc, eu dei um ponto, ponto, é o nível hierárquico acima. Ele voltou lá um nível para cima, então eu fui para a raiz, tá? E eu tenho só o CD também sozinho. Se eu der só o CD, não aconteceu nada, Alexandre. Eu vou para o meu diretório, não importa onde eu esteja, ó, cd barra etc. Vou pegar um outro diretório aqui, cd ls-l. Vou pegar um diretório qualquer aqui, ó, esse cara, cd zfs. Então eu tô aqui, ó, dentro do diretório barra etc barra zfs. Se eu der só um cd, onde eu estou agora? Olha lá, eu estou no root, eu volto para o meu diretório. Se eu der um cd menos, pwd, olha lá, e aqui sim, ó, cd ponto, ponto, onde eu fui? Nível hierárquico superior. Então eu estava dentro do ZFS, voltei para o nível superior. Onde eu fui? Eu fui para a barra etc. Se eu fizer cd ponto, ponto novamente, e agora sim eu estou na raiz, tá? Então o change director, né, mostra para nós aí, o nosso permite que a gente navegue. Vou lá para o meu diretório pwd, estou aqui no meu root, tá? E vamos ver o comando de criação de diretórios, mkdir make director, tá? Então make director aula 1, por exemplo. Então se eu der um ls agora, olha lá, agora surgiu para nós o aula 1, né? Olha lá, o aula 1 ele é um diretório, tá? Ele é um diretório, tá? Então a gente consegue manipular, criar esse diretório aí dentro, tá? Posso criar quantos diretórios foram necessários, né? Podemos usar o conceito aí de endereço absoluto ou endereço relativo. Imagina que dentro de aula 1, tá? Eu quero criar um outro diretório lá, aula 1.1, né? Então eu poderia criar assim, ó, mkdir, né? Dentro de aula 1 eu quero criar um outro subdiretório, mkdir, usando o conceito, tá? O conceito de caminho absoluto. Então, aonde que a gente está? Onde que a gente está? A gente está dentro de root. E eu quero criar dentro de aula 1. Então, mkdir, a partir da raiz, em root, em aula 1, cria para mim o aula 1.1, por exemplo. Alexandre, não fez nada. Será? Vamos olhar lá. ls aula 1. Olha aqui o aula 1.1. Mas Alexandre, aqui você não pôs nada, porque aqui eu usei o conceito de caminho relativo. O que é o caminho relativo? É a partir de onde eu estou. Ele pega o ponto, aquele ponto lá que estava escondidinho, ó. Este cara aqui, ó. Este cara aqui, quem é ele? Ele é o barra root. Então se eu fizer assim também, mkdir aula 1 barra aula 1.2. Parece que não fez nada. ls aula 1. Olha lá, eu tenho o aula 1 e o aula 1.1. Os dois são diretórios. Opa. Os dois são diretórios, né? Os dois são diretórios, tá? Então tá aqui, ó. Eu posso usar, isto é o caminho mkdir barra root barra aula 1 barra aula 1.1, é o caminho absoluto. Então o caminho absoluto é desde a raiz todo o caminho de onde eu estou criando. Porém a gente pode usar o conceito de caminho relativo, é a partir de onde eu estou. mkdir aula 1, então o que ele vai pegar? Ele vai assumir o ponto é o meu barra root, então ele já substitui dinamicamente isso daqui. Isso é válido para qualquer, tá, pessoal? Qualquer comando de manipulação aí de diretórios, tá? Boa parte dos comandos que nós vamos ver nessas aulas aqui, a gente tem essa possibilidade.
Então ele tem esse contexto aí que a gente pode estar fazendo, tá? Utilizando, tá? Facilita, né? O comando fica menor, beleza? Bom, vamos ver o nosso primeiro comandinho de diretório. Vamos criar aqui um cat, sinal de maior aqui, tá? E arquivo, vamos criar um arquivo aqui, ó. Antes disso, né? Deixa eu dar um ls-l, ó. Não tem esse cara aí, né? Cat maior. Maior é um redirecionador, tá? É um redirecionador. Então o que esse cara faz? Ele redireciona o conteúdo, tá? Para alguém. Alguém que eu tô chamando aqui nesse caso de arquivo, ó. Tá? Aí eu vou escrever alguma coisa aqui. Eu cavo. Tu cavas. Ele cava. Não é bonito, mas é profundo. Então enter e dou um Ctrl D de dado aqui, ó, tá? Para ele salvar. Você dá um ls-l. Olha lá, eu tenho o arquivo aqui agora, tá? Então como que ele fez isso? Através desse redirecionador, o sinal de maior aí. Ele redirecionou a minha saída, a minha escrita da tela, né? Para esse arquivo. Agora, se eu der agora só um cat em arquivo, olha lá, sem o sinal, o cat exibe o conteúdo de um arquivo, tá? O cat exibe o conteúdo de um arquivo. Eu posso usar um cat mesmo em outro diretório, sei lá, /etc /paswd, por exemplo. Então, olha lá, cat a partir da raiz no diretório etc mostra para mim o diretório paswd. Estou dando um cat em outro arquivo. Olha lá, esse aqui é um arquivo de usuário, tá? Depois eu vou falar sobre ele, ó. Mas eu consegui listar, né, um outro arquivo. E aqui também. Eu tenho o cat, o maior, e eu tenho o maior arquivo, né? E continuo cavando. Ctrl D de dado. O que aconteceu, Alexandre? Olha essa aí, aparentemente não aconteceu nada. Dá um cat em arquivo. Opa. Olha lá, o maior, né? O maior criou um arquivo. O maior dá um append no arquivo, tá? Ele dá um append. Ele adiciona lá o arquivo, né? Ó. Tá? Adiciona ao final do arquivo que eu escrevi a mais. Tá? Então ele dá essa adição aí. Beleza, pessoal? Bom, a gente tem o cat e a gente tem o more também. Então se eu der um more arquivo, Alexandre, não aconteceu nada ali, ó. Né? Deu sim, ó. O que aconteceu aqui? Ele... Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil da gente ver. Ele dá uma parada, ó. O cat, ele lista e vai pro final. Né? Aqui ele para a tela. Nesse caso aqui, nossa, é meio inútil. Tá? Mas só olha se eu só pegar aquele outro lá, ó. Cat em /etc /paswd. Tá vendo? Ele listou tudo e deve dar para vocês perceberem que aqui ele rolou a tela, né? Ele listou tudão até o final. Se eu der um more /etc /paswd, ó, ele aqui é a primeira linha. Ele encheu a minha tela, tá vendo? Eu tenho mostrando só 80% da minha tela. Aí eu posso navegar com a setinha até o final. Opa, foi muito rápido ali. Olha lá. Quando eu chego no final, aí sim ele sai, tá? E se eu quiser sair, eu posso navegar com as setas, ó. Eu posso ir e voltar com as setas, ó. Seta para cima, seta para baixo, eu consigo ir e voltar. E se eu não cheguei no final, Alexandre, eu já quero sair. Você aperta Q de exit, Q de quit, tá? Ele sai fora aqui também, ó. Né? Então ele facilita aí, né, a nossa visualização. Tem o cat, tem o more e eu tenho também o less, tá? Se eu der um less em arquivo, olha lá, o less, qual que é a diferença dele? Aqui ficou meio estranho, vou dar um Q de exit aqui. Vou dar o less lá de novo no mesmo cara, em /etc /paswd. Paswd. Olha lá, ele listou para mim, aí eu vou navegando, cheguei no fim. O cat mostra tudão, o more quando chega no fim ele sai. O more chega no fim ele sai. O less não. O less continua na tela aqui de navegação, ó, de visualização, ó. Eu chego no final, ó, ele não sai, ó. Tá? Eu tenho que apertar um Q de exit, o more sai.
barra etc, barra +wd, ó. O more eu chego no final, ele sai fora, tá? O less não. Barra etc, barra +wd, olha lá. O less chega no final, ele fica, tá? E aí eu tenho que apertar um Q de exit para poder sair. Tá, ok? Bom, quem mais que a gente tem aqui? A gente tem também o nosso arquivinho CP. Vamos dar uma olhadinha nele. Você dá um CP copy, tá? Copy, arquivo para arc. Não fez nada, Alexandre? Dá um ls-l aí. Olha lá, eu tenho agora arquivo e tenho arc. Dá um cat em arc para você ver, ó. É um Kajibunshin no Jutsu, né, ó? É uma cópia aqui do cara, né? Olha lá, fiz uma cópia desse cara aqui, direto, tá? Então fiz uma copiazinha. Eu consigo fazer algumas cópias específicas, por exemplo, CP -R aula 1, aula 2. Alexandre, o que ele fez? Aula 1 é um diretório. Olha lá, -R recursive. Ele entra do diretório aula 1 e fez uma cópia também do diretório aula 2. Olha só, ls aula 2. Ele fez uma cópia do nosso aula 2 para nós. Tá? Copia todo o diretório, inclusive seu conteúdo. Tá? Inclusive seu conteúdo. Né? A gente consegue, ó. -L. A gente consegue copiar para outras partes. Por exemplo, ó, eu vou copiar CP, arquivo, tá? Arquivo, né? Para aula 1. Mas a aula 1 é um diretório, Alexandre. E aí? ls aula 1. Olha o nosso arquivo aqui, ó. Tá? Ele fez uma cópia para um diretório também. Tá? Eu posso fazer diferente. Não, mesma coisa, tá? Bom, além do copy, a gente tem mais um cara de manipulação, que é o move. Move arc para aula 2. Para aula. Aula 1. mv arc, tá? Para aula 1. O que eu vou fazer aqui? Arc é o meu arquivinho ali que eu copiei. Aula 1 é um diretório. O que aconteceu, será? ls, olha lá, o arc sumiu daqui. É onde que ele tá? ls aula 1, o arc eu movi ele, tá? Eu movi ele então de um lugar para outro, né? Eu posso mover move arc, arquivo aqui agora, né? Para poesia, bela poesia, né? Ó. O que eu tô movendo arquivo para poesia? Mas poesia não é diretório, Alexandre. O que você fez? Eu renomeei. Olha lá, virou poesia. Cat poesia. Olha lá, a gente renomeou esse amiguinho aí, tá? A gente consegue mover dinamicamente, ó. mv aula 1 barra arc, né? Para aula 2 barra arquivo, né? Então, o que aconteceu aqui? ls aula 1. Ó, não tem mais arc. E aonde que ele está agora? ls aula 2, tá? Ele está em arquivo. Eu movi ele de aula 1, eu movi o arc de aula 1 para aula 2, renomeando ele para arquivo. Olha só que dinâmico que esse cara é. Beleza, pessoal? Tá? Então, vocês vão treinar aí depois o seu move, né? E aí vamos ver também aqui, olha só, o nosso comando rm, tá? Nosso comando rm. rm é remove, tá? Então eu consigo remover. Então, remove de aula 2 barra arquivo. Olha só, se a gente tentar dar um ls em aula 2, o nosso arquivo sumiu já, ó. Nosso arquivo sumiu, tá? Então ele conseguiu remover, né? Bom, eu posso tentar também dar um rm em aula 2. Olha lá, ele não deixou. Ele falou que aula 2 é um diretório. Então o que acontece? Eu teria que usar aqui, né, um comandinho rmdir, remove directory, aula 2. Ele não está em branco.
Por que ele não está em branco? O nosso aula 2, tá? Ele tem lá o aula 1.1 e o aula 1.2. Eu teria que remover um por um, tá? Então, como que eu removeria isso? rmedir em aula 2 barra aula 1.2. Olha só, aí eu consigo remover. Ó, removi já o aula 1.2. Qual é a outra opção? rm-rf, aula 2. Cuidado, pessoal. -mrf é recursivo e sem perguntar nada. Ele manda bala em tudo, tá? Ele não pergunta nada para você. Cuidado para usar esse parâmetro aí, porque ele vai apagar diretão tudo que tiver lá dentro. Diretórios e arquivos. Olha só, -rf, o nosso aula 2 sumiu, tá? O nosso aula 2 sumiu. Então eu posso usar o rmedir, tá? O rmedir ele remove um diretório, né? Remove um diretório, né? Só que ele remove de uma forma se o diretório estiver em branco, tá? Se o diretório estiver em branco, né? E o rm-rf ele remove tudo de uma única vez, tá? Ele manda bala lá, taca fogo em tudo, certo? E aí não pergunta nada, vocês viram que ele não pergunta nada. Então é um comando perigoso aí que você pode de repente apagar alguma coisa. E apagou, dançou. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Curte esse vídeo, segue lá o canal, clica no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!